Aí, É. maravilha. Não, Então, agora se você tiver mais um tempinho, a gente pode continuar um pouco mais. não, eu tenho, Cecília. Só que a turma toda caiu fora aí, ó. Não, Mas mas estou voltando já. eu estava Sim. falando é que esse tempo, né, de cuidado, etc., ele sempre resulta em alguma coisa interessante. Agora, tem sempre os chavões, né, da mídia, a história do novo normal. É. Não vai ter novo normal, vai ter uma outra coisa, uma outra hora, uma outra invenção que a gente vai ter que fazer, não é? Uhum. Porque Aurim, A toda hora que a pergunta saiu. pergunta dela saiu. É, Graças a Deus, Aurim, mas sua graças a pergunta foi Deus. importantíssima. É. Mas hoje você não acha que se vier uma vacina, as pessoas não vão dar um jeito de fazer tudo voltar como era antes? Assim? Claro, A não ser que, né? É. vão, as pessoas, isso que eu estava falando, as pessoas elas se esquecem, elas repetem, né? Eu falo que a vida é feita de repetição, e a gente repete, às vezes, as mesmíssimas coisas do mesmo jeito, a não ser que a gente de fato queira. Isso que nós estamos falando, nos debruçar, pensar, tentar mudar, né? Porque a tendência é repetir. A gente goza Uhum. repetindo. Uhum. Então, repete, repete, e volta naqueles mesmos lugares de sofrimento, faz de novo a mesma Uhum. coisa, né? Por isso que a criança fica ali naqueles, né, desenhos repetidos dela, né? Pede para contar a mesma historinha 500 vezes, porque é importante, ela está aprendendo uma coisa com aquilo. Então, ela vai repetir muitas vezes, né? E é bom que a gente também se disponha a repetir para ela, né? Porque, então, eu acho que é uma experiência muito rica. Eu estou achando muito, achei muito bom também, estou achando muito bom essa oportunidade de falar com você e né, de conversar mais, ou até te sugerir sobre crianças e essa história da escola, etc. Até te sugerir depois, se você quiser fazer contato com a pessoa que Uhum. trabalha com isso, porque elas estão penando. Uma É. professora virou para mim e falou assim: Ângela, você já pensou eu ter 65 meninos conectados em mim o dia inteiro? Que a coisa da conexão é muito diferente também de uma aula presencial, Ah, tá, né? porque ela fala que eles vão perguntando ao mesmo, Toda tempos hora variados. tem menino, tem a aula e tem a hora que eles ficam insistindo e ligando, e aflitos, né? Hum. É. E assim, as professoras também estão sofrendo com isso e tentando se resolver com a situação, né? Lá em São Paulo Claro. estão falando que vai começar a aula presencial, etc., mas eu acredito que esse ano, pelo menos o pessoal de escola particular não vai voltar. Vai É. levar adiante aqui também, né? Assim, isso está. Então, vamos dizer, é um novo parâmetro, né? Mas Uhum. o novo, chamado novo normal, quer dizer, no momento, o normal é isso. É ter as aulas dessa forma, é trabalhar desse jeito, porque não há como, né, correr esse risco de um outro modo, né? A não É, ser, e como nós estamos falando, quem não quer correndo saber da risco. morte, não é? É. A história da morte é impressionante, assim, quando a pessoa não quer saber, Ah, né? Porque aquilo toca muito profundamente, né? Algumas pessoas que leram aquele conto que eu escrevi logo no princípio ficaram meio aflitas com aquilo, porque porque eu estava falando era disso mesmo. Como é que é um horror? Como aham. é que você fica preso naquilo? Como é que você tem que se distrair com alguma outra coisa? Como é que a televisão ficava trombeteando o dia inteiro as notícias de morte, de não sei o quê? Eu lembro daquelas cenas lá no Amazonas, o pessoal. Né? É isso que eu É. falei. Lá faz tanto, você vai acostumando. E Você vai achando. parece, né, a sensação que eu tive, né, que parece que vai. Por exemplo, que a gente teve isso antes em Nova York, né? Esse simbolismo aí das covas, das valas, né? Aí parece que tem que o Brasil tinha que chegar, né? Tinha que chegar para fazer a mesma coisa, tinha que ter, né? Uhum. Não sei, parece que Eu uma acho que rivalidade assim. é um horror mesmo. Agora, depois me lembrei da história lá do Holocausto, né? Dos 6 Uhum. milhões de judeus. Tá, 6 milhões, né? Lá para as tantas, aquele julgamento lá,
o, o alemãozão lá, o nazista lá, não, estava cumprindo ordens, eu não tenho nada a ver com isso, não. Assim, a coisa que a Hannah Arendt escreveu aquele livro, né, A Banalidade do Mal, tem isso também, vai ficando banal. Agora, o que eu chamei de infelicidade banal, não é banal nesse sentido, é banal no sentido que é de todos nós. A gente sofre por não ter dinheiro, porque está doente, porque perdeu um amor, porque perdeu a liberdade, né, de ir e vir, porque nós temos 1001 razões, motivos para estarmos banalmente infelizes, né? É uma infelicidade comum, todos nós, né? Tem os que não ligam tanto, etc., mas enfim, essa é uma razão. Mas não precisa ser miséria neurótica. Não precisa a gente ficar, né, sofrendo desesperadamente com isso. Agora, tem as situações de trabalho, tem né, a falta de dinheiro, nossa senhora, né? Está todo mundo se virando, né? Então, eu falo até que... Por isso que eu falei que a gente tem que ouvir particularmente, porque a infelicidade de cada um é diferente, né? Não tem essa regra geral, assim. Porque no começo, até eu comentei aqui com a Varda, minha esposa, que a gente foi vendo assim, sinais e manifestações, né? Que um restaurante aí que, na cidade aí, que é famoso, então passando com um carrinho de som falando que estava com PF, né, para poder... Era uma coisa assim que você não... Não, e não serve, e aquela história, e não tem nada demais. Diante da circunstância, não tem nada demais, cada um se virar para ver como é que vai se resolver, não é? E muitos estão se encaixando. A história do governo, tem outras providências em outros níveis que a gente não tem como, né? A gente tem como cobrar e tem como estar atento a essa coisa toda, mas que né, esses auxílios todos que estão sendo dados, né? Como é que cada governo está lidando com isso tudo a gente tem que acompanhar mesmo, né? E fazer o melhor que puder. Mas eu, às vezes, fico pensando, não sei se queria até te perguntar, essa questão de governo também, assim, o governante, muitas vezes é difícil, mas ele tem que manter um rumo também, né? Ele tem que estar sempre pensando para frente, né, positivamente. Né? Não chegar aos extremos que a gente vê lá da capital, né, mas aquele distanciamento todo, mas né, ele tem que estar pensando o mais importante de um governante é ele ter a noção, né, simbolicamente, ele saber que ele é representante e representativo de milhões e de milhões de pessoas, né, que dependem exatamente dessa direção que ele dê, né, ao trabalho dele, etc. Mas isso falta, né? Uma vez, você sabe que um príncipe procurou o Freud para fazer a análise e o Freud falou, você está disposto a abdicar do trono? Aí ele falou, uai, por quê? Ele falou assim, porque você não se pertence. Como é que você quer fazer a análise? Né? Porque a pessoa que vai fazer a análise, num dado momento, ela vai tomar, às vezes, decisões, etc., que vão mudar o rumo da vida dela e, eventualmente, de pessoas que estão ao lado dela, que vivem com ela, né? Marido, mulher, filho, né? Alguém, família. Ele falou, como que você quer fazer uma... Se você estiver disposto a abdicar do trono, porque você não se pertence. O Freud falou. Então, assim, um governante tem que saber que ele não se pertence. Ele tem um projeto, ele tem uma proposta, né? Ele tem uma direção a dar, já que ele foi escolhido. Agora, isso tinha que vir escrito lá, né, no termo de posse, né? Para a pessoa assinar e ver, né? Mas está escrito na Constituição, está escrito para todo lado, para quem quiser saber ler. Quem não quiser saber ler, meu filho, não adianta. Tem gente que não quer saber ler, não quer saber enxergar, não quer saber ouvir, né? Exatamente, aqueles macaquinhos assim, ó. Tem uns até que usam máscara hoje, né? Pois é. Você e aí... os efeitos da pandemia podem ser positivos, depende da posse e da escolha de cada um, exatamente.
É por aí, né? Júnior, né, Júnior? Júnior está Júnior. lá batalhando, cada um num canto, né? Lá no Canadá, outro lá, né? Interpretar, né? Uhum. O problema Interpretar. é Denise. interpretar. Uhum. Então, assim, as próprias crianças, se elas tiverem a chance, né, dos pais conversarem, gente, é de uma riqueza, conversarem com elas sobre isso que está acontecendo, sobre o que é isso, né, sobre a própria história da morte, né, assim. Eu teve um caso muito engraçado de uma pessoa que me contou o seguinte, que o único jeito dela convencer a mãe dela de 80 e tantos anos de parar de sair na rua foi falar para ela que não, que estava proibido velório, que não ia ter velório. E que se ela morresse, né, o velório dela não ia nem acontecer, não ia ser aquele velório que ela imaginava com as amigas dela toda da igreja, e todo mundo ir no velório dela, não. Que não ia ser enterrada sem nenhuma pompa, nem nenhuma circunstância, nada. Aí, menina, ela regalou os olhos, aí ela ficou quietinha dentro de casa, né? Uma senhorinha Aí, velhinha, que o aí sonho caiu assim. dela é um velório assim maravilhoso, cheio de gente, amiga, ela cheia das amigas, né? Já foi o único jeito de convencer, né? Mas assim, para ela foi essa barra foi posta desse modo, ó, você não vai ter velório, porque tem isso também, né? Não tem velório. Não tem, né? Não tem despedida. O luto fica completamente. Eu imagino que seja um horror, né? Porque como é que cada um vai lidar com isso também, com esse luto? Eu brinquei outro dia, assim, que quem imaginava uma coisa dessa eram só os roteiristas daqueles filmes mesmo de pandemia que a gente via, né? Porque ninguém, né, um ser humano normal não imaginava uma coisa dessa, né? Nesse nível, assim, É. de Agora, é profundidade, porque separação. a gente já assistiu uns filmes, né? Você lembra? Epidemia. Uhum. Você assistiu? Aqueles filmes que você Viu? fica escandalizado, mas era ficção, né? É. Isso é uma coisa interessante. Eu tinha até feito um tópicozinho disso. O Lacan ele diz assim que a fantasia é a realidade. Quando ele fala isso, todo mundo, como assim, gente? Não é porque você tem ideia de fantasia, uma coisa fantástica, né? Mas o que Lacan entende como fantasia é de outra ordem, como se fosse uma espécie de moldura a qual você se sujeita, você se organiza naquela moldura, uma maneira de viver, de pensar, de sentir prazer, de gozar, de sofrer. Você tem a sua moldura, cada um tem a sua. Então, na medida em que você se ajusta a uma dada fantasia, aquela fantasia é a sua realidade. Você vive de acordo com aquilo. Né? Uma pessoa chega lá e fala assim, todo namoro que eu arranjo, todo cara que eu arranjo, não adianta, porque já ele me deixa, me abandona, eles sempre me abandonam, né? Os homens sempre me abandonam. E aí você vai vendo no decorrer do trabalho que aquela pessoa ela vai criando todas as situações para ser abandonada. Faz parte do quadrinho dela, da moldura dela, ser a abandonada, sofrer com aquilo, gozar com aquilo, né? Então, quando a gente fala a fantasia é a realidade, eu acho que isso é tão importante porque dependendo de como você se organiza e como você vê a vida, qual é a sua janela, por isso que é tão importante trabalhar isso, porque tem janelas e situações que se você não sair delas, você vai penar muito na vida, né? Então, nesse momento, por exemplo, você veja um enquadre que nós vivemos, né, Luiz? É esse. Né? É perigoso, dar a mão para as pessoas é perigoso, abraçar as pessoas é perigoso. Nossa Senhora, apaixonar por alguém, transar com alguém, nossa, piorou, né? Imagina o risco. O risco, imagina. Tinder. Eu brinquei com as minhas netas do dia, falei, gente, mas você está arrumando com o Tinder? Eu falei, não, eu não entro nesses negócios, não. Eu falei, no meu tempo, era linha cruzada, né? Telefone, a gente chamava o telefone fixo, cruzava a linha, a gente escutava conversa uns dos outros, morria de rir, né? Mas assim, como que essa turma está se virando, né? Para encontrar com alguém, para
né? Então, você veja que o enquadre outro, a fantasia, tomou essa forma. Se cada um não se tratar disso com calma, né? À medida que as Uhum. coisas forem. Mas aí voltamos àquela história da particularidade, né? Não vai ter Cada uma um. regra geral, não vai ter, né? Uhum. Porque A cada um vai ter que. Lelena, Né? desculpa, a Lelena falou aqui, tem muita gente em pânico de ser enterrado só. Não, Tem mesmo, eu, né? eu diria que ser enterrado vai ser só mesmo. Morrer, viu, Helena? A gente fala assim, eu não vou morrer sozinho. Morre. A morte da Morre. gente, eu falo assim, não é mesmo, eu estou falando É verdade. com todo carinho Não, mesmo, porque a sim. história da morte, o que que acontece? Eu não tenho a experiência da minha morte, eu tenho sempre a experiência da morte do outro, não é? Uhum, O uhum. outro eu sofro, eu sinto a morte dele, eu acompanho. Agora, a minha morte, eu não faço a menor ideia. E eu não vou saber, né? Às É. vezes a gente tem um Uma átimo de experiência. segundo, assim, de Uhum, uma experiência quando você quase morre e não morre, né? Assim, você tem uma uhum, uhum. experiência desse tipo. Mas essa coisa do que ela está falando é talvez disso que a gente estava falando agora mesmo, da própria cerimônia da morte, do Cerimônia. enterro, do velório, de nem isso poder ter, não é? Né? É, Mas a solidão da morte, assim, a morte da a gente não faz a menor é, ideia. Assim, não faz a a gente não menor tem ideia. essa experiência. Você vê que toda vez que tem um filmezinho de terror, aquelas coisas todas, que as pessoas falam assim, o, o outro vai voltar, não é? Para contar como é que é lá do outro lado, né? Assim, tem Aham, sempre essa aham. fantasia de que alguém te conte sobre a morte, né? Mas não tem É, jeito, né? A morte é sempre do outro, a gente sofre com a morte do outro, né? é. Então, e é sempre sozinho, né? Assim, isso Sempre aí sozinho. você pode estar Pelo menos, né? cercado de pessoas queridas que te É, assistem, que, né? pelo Nesse menos por sentido, titular vai ser sempre sozinho, né? é o titular. Uhum. Agora, aí nisso mesmo, né, Ângela? A gente tem também que, você até escreveu lá no ponto, a gente tem que descansar de pensar dioturnamente na morte. Claro, por isso que eu falo, por isso que a gente tem que cozinhar, lavar roupa, né? É, escrever, cantar, tocar piano, o que der na telha de fazer, mas assim, não é possível, ninguém suporta pensar o tempo inteiro na morte. Por isso que eu ouço tanta gente falar assim, gente, apaga o raio da televisão, ninguém aguenta escutar É, mais é, essa. De princípio, parece que ainda era pior. Agora ainda estão dando outras notícias, né? De política, disso, daquilo, mas é, dos efeitos disso, né? Econômicos, etc., né? é, Mas por isso que a pessoa apaga a televisão, vai ouvir uma música, vai ler, vai fazer outra coisa, vai, né? é. Vai fazer uma coisa que gosta, vai crochetar, como diz a Dani, vai pintar a A casa, Dani, né? É. elas pintaram a casa, né? Estão fazendo, Hum. vai correr, vai andar 18 quilômetros, que nem a minha neta e o meu filho, eles saem para fazer caminhadas longas, né? Não sei quantos quilômetros nós fizemos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que Ah, inveja, é? né? Vai para o mato, vai plantar, né, Helena? A Helena botou o É, a livro Helena para vai plantar, plantar. né? Que delícia, hein? Plantar é Porque bom, hein? ninguém aguenta pensar o dia inteiro, né? Dia e noite na morte, não é possível. A morte é para você não esquecer que ela existe, mas não é para você ficar pensando Uhum. nela sem parar, senão você não vive, né? É. Então, A, é por A aí Júlia está mesmo. falando aí, Marco. A E Júlia está como que as crianças falando. se livram da presença dos pais? A Hum, pergunta a da pergunta. Áurea. É. Como que elas Olha, podem se se for livrar? uma criança muito esperta, ela Ah, aprende. Ela brinca sozinha, né? uhum. Ela vai para um cantinho, arranja o jeito dela. Quer dizer, agora, estando dentro de casa o tempo inteiro com os pais, quer dizer, eu escuto muito mais os pais querendo se livrar delas do que elas querendo se livrar deles, né? Uhum. É, Mas, então, é, assim,
Eu lembro de eu atender família, por exemplo, no consultório, e o pessoal fala, não, Hum. mas essa criança pequenininha fica escutando a conversa dos adultos, família grande, né? E essas Uhum. brigas deles, essa confusão toda. A criança pequenininha deitava lá no divã uma hora, virava para o canto e ferrava no sono. Tipo assim, não estou interessada nessa conversa. Não. Assim, eles também, se forem É, espertos, arranjam um jeitinho, né? Mas também deve estar difícil para as crianças, dependendo do mas pai, da mãe ou da aflição deles, deve estar difícil também, né? tem que tentar negociar um tempo também, né? No cronograma, né? Não, os pais Tempo têm que para ter o cada um, limite né? deles também, não. Agora vocês vão dormir. Não, pelo amor de Deus, aqui, ó, É, é. hoje já jantou, já tomou banho, vai dormir cedo. Põe tudo para dormir cedo. A minha mãe fazia isso com a filharada delas. Então, assim, tinha hora que eu falava assim, nossa, mãe, mas ainda está de dia. Ela falava, espera um minutinho que eu vou fazer ficar de noite. Fechava a janela, 6 horas da tarde, ficava de noite. Né? E a gente dormia, porque era o tempo, era o tanto que ela aguentava, né? É. Então tem isso Porque também, né? senão. Assim, E aí, né, Ângela? Depois do. Você falou aí de depois de tanto convívio com a morte, nós vamos ter informações privilegiadas, né? E, e Eu, ah, eu, eu, eu fiz uma pergunta, se a gente teria alguma informação privilegiada, é, né? Eu é, acho que eu adquiri alguma informação privilegiada, não dessa vivência agora, de outra, de, uma, aham, de quando eu infartei. Eu acho que é uma ah, informação privilegiada que faz a gente abrir os olhos e abrir para pensar uma série de coisas na vida, para mudar uma série de coisas na vida. É uma uhum, iluminação mesmo, assim, é privilegiado, mas é isso que eu falei, é aquela hora que você teve quase lá. Aí você se dá uhum, conta, ó, eu posso mesmo, né? Morrer, a morte existe, olha só, né? Aí você fica numa esperteza, né? Você tem, então, nesse sentido, eu acho que é privilegiado, assim, não é ruim. É bom para a sua uhum, vida. Por isso que é tão uhum, importante que você esteja, que você tenha essa possibilidade de ter contato com a ideia da morte, com o que está acontecendo, etc., não ficar fechando porta o tempo inteiro, porque é aquilo que privilegia a sua vida. Você pensar, oh, gente, é minha vida. Está muito ruim minha vida, ué, eu preciso mudar umas coisas, né? A morte uhum, está aí, uhum, deixa eu ficar esperto, né? Se eu precisar é, mudar, é hora, né? Então, é privilegiado nesse sentido, eu acho, de fazer você pensar bem na vida, né? é. Ó, a Nádia falou que os pais estão passando aperto e, Então, e a Áurea falou aí a educação que foi passada para a escola. Agora, sem a escola, né, que foi transferida, acho que ela quer dizer, né? é, E é. agora, sem a escola, os pais têm que retomar a função. Você tinha Isso mesmo. comentado Por isso isso é que também. está difícil. Tem hora que, né? É, É. A por Varda você Kendler, também, grande Marda. administradora. Maior admiração também. Um beijo grande Minha, aí. Te minha arranquei do esposa, serviço hoje, te arranquei do trabalho. ela Mas deve estar no então, intervalo lá agora. essa coisa dos pais, assim, essa coisa de a escola resolve, né? É. Isso está convocando os pais também a se perguntarem sobre a vida deles com os filhos, etc. Não é fácil, não, gente. Nossa. Tem que pensar com carinho nessas coisas todas, porque não é fácil. Uhum. Criar família, filho, tudo isso né? É difícil, É. né? Muito complicado, né? E lembrando de novo nosso amigo Freud, ele tem umas frases Hum. inesquecíveis. Uma viúva Hum. escreveu para ele, o filho estava chegando aos 12, 13 anos, e ela queria orientar o filho, orientação sexual, como é que ela ia ensinar as coisas da vida para ele. Aí o Freud Hum. respondeu a cartinha dela: a senhora faça como a senhora achar que deve, porque de todo modo a senhora vai se dar muito mal. Porque pai e mãe é assim, faz o melhor que pode, do jeito que dá conta, mas tem sempre falha, gente. Se a pessoa não enfiar isso na cabeça,
e achar que ela vai ser uma mãe perfeita, um pai bacana, que sem falha, está perdido. Tem que Não tem aceitar jeito. isso, né? Nós estamos de novo falando da... Não é morte, mas é falha, né? É buraco. Está cheio de buraco hoje em dia. Se a pessoa não... Vai ver o Ah, seguinte, né? vou ver o que eu dou conta de fazer com esse menino, né? Aham. O que Uhum. eu dou conta, o que a escola está dando conta e não vou morrer por causa disso, não. Tem que ficar, tem que ficar É. esperto também, né? E como é que. Porque que os pais se cobram muito, né, Ângela? Ficam muito, né, ali, muito Porque tem sofrimento, muita sabe a angústia, história que né? nós estávamos falando da crença, né? Do ideal, da Aham. esperança. A gente adoece de esperança. A pessoa tem um Uhum. filho e fala, nossa, você nada igual a minha mãe, não vou fazer nada daquela... Não, porque esse trem tudo errado que a mãe fez. Vou fazer assim, assado, vou ser uma mãe assim, esse assado, vou ser carinhosa, vou ser nananã, vou ser presente. Aí vai, no decorrer das coisas, é um sofrimento tão grande, É, porque não é. é assim mesmo, né? Então, Denise, Na falhamos prática, sempre tentando acertar, a verdade. Né? é, É aquela história, são 9 tentativas e 10 erros. Né? é Mas assim mesmo. acontece. A Então, Alice fala aqui, ó, às vezes tenho medo de ter filhos exatamente porque acho que enlouqueceria querendo amenizar os traumas dele. Isso é. pois é. E a primeira ideia é essa, assim, olha, vai falhar, vai... Essa é a resposta do Freud, quando a gente conta, a pessoa, nossa, ele respondeu isso para a pobre coitada da viúva? Respondeu. Faça como a senhora achar que deve. Se a gente, na conta corrente lá, né? Isso que a Aurinha está Uhum. falando aí, a gente É, ensina que olha, existem falhas. Porque se você chegar no final da história, se aquela conta corrente não tiver muito vermelhinho demais, já está bom, né? Se tiver mais ou menos equiparado. é. Aí, ó, o Léo tá falando que ter filho é bom demais. Claro, eu É, também acho. é, Eu também o, acho bom o- demais, assim, né? É uma... é. Mas eu acho que é bom demais se a gente tiver essa disposição de saber que vai falhar e que, né? E a gente, Uhum. isso, se a gente aprende todo dia com o filho, se ouve, se a gente aprende a ouvir, não é? Essa história É. dessa conversa com as crianças, eu acho delicioso, assim, porque, nossa, é Uhum. todo dia, toda hora, eu morro de rir, porque é é, eles são muito interessantes, né? Assim, eu escrevi, Esse, a criança tem, num outro conto que eu escrevi, a criança ela faz perguntas e assim, ela está aparafusada na verdade, né? Assim, e a verdade, a gente acha que é um trem uhum. bacana, não, é horrível a verdade, é um buraco, é sempre muito ruim de se ouvir, é muito Uhum. ruim, a gente quase não dá conta, não é? Então, assim, teve um dos contos que eu escrevi, por exemplo, que foi uma sobrinha, quando ela estava pequenininha. Hoje ela é mãe de duas meninas, ela é enfermeira, adulta, etc. Mas ela pequenininha, ela virou para mim e falou: tia, como é que a gente fica sabendo assim que um homem é o homem da vida da gente? Eu já caí na risada, porque eu falei assim, olha, eu não vou responder para essa menina, porque eu vou matar ela, tadinha. A resposta que eu for dar, Bom, eu vou não acabar pode com a vida falar, né? dela. E a minha resposta seria, ó, é aquele com o qual a gente goza e sofre. É, Esse que é o homem da vida da gente, né? é, Mas aí eu resolvi escrever, inclusive, um conto que é. ficou muito interessante. Assim, a pergunta dela me provocou, né? Uhum. Então, eu falei, como é que você responde isso para uma criança? Eu falei, Fabiana. Eu falei, Fabiana, deixa, quando você crescer, você vai descobrir. Você vai achar o homem da sua vida, você vai descobrir. Mas a criança, quando ela pergunta, isso foi uma coisa que você escreveu aqui. Quando ela Uhum. pergunta, em geral, ela já tem uma resposta. Se eu tivesse falado Uhum. com ela, como que você acha? Ela teria uma teoria a respeito. Podia Uhum. não ser É, a minha, porque ela não tinha experiência. Mas é. ela podia responder o que ela achava que era o homem da vida dela. Eu que não devolvi a pergunta na ocasião. Porque eu fiquei tão impactada, por isso que eu te falei que a verdade, ela Uhum. impacta. Quando a Uhum. criança vai, né? Eu, É. assim, numa festa de casamento, assim, chega o meu neto
nadando lá, e falou assim, vovó, você ainda menstrua? Essa Mas foi... assim, o povo que estava em volta da piscina todo caiu na risada. Né? Então, assim, e ele interessadíssimo mesmo, né? É, Estava assim, pesquisando essas coisas, né, na ocasião. Aí eu só falei para ele, João, sua vovó só vai te dizer uma coisa, tem umas coisas que eu vou é. poder responder assim, particularmente. Assim, tem coisa que a gente não fica conversando na vista de todo mundo, porque Você colocou ele no plano porque não da fica bom. reserva. Mas eu sempre acabo rindo, porque eu adoro as perguntas que eles fazem, que tem tudo a ver, olha só, na ocasião tinha a ver com o casamento do pai dele. Quem que está Hum. menstruando, de onde que vem, né? Pode nascer menino. Ó, já estava Eles preocupado não, na frente. não, eles não dão ponto sem nó, não. Perguntas têm sempre É. Olha uma aqui, a introdução. Denise falou assim, ó. Denise, durante essa pandemia, meus filhos me ajudaram muito com toda a tecnologia. Sou professora e os papéis se inverteram. Bom demais. Ai, que bondade. Agora, É. Denise é uma pessoa empenhada, né? Assim, porque a pessoa tem que querer, tem que aceitar aprender dos filhos, né? Isso que você está falando aí, né, Denise? Porque se a gente não aceita aprender deles, e é impressionante isso, a gente, quando ouve uma observação, uma coisa que os filhos falam, aquilo não cai no Uhum. vazio, assim, a gente escuta, aquilo cala fundo, porque é exatamente uma inversão, algo que, né, alguém para quem você supõe que tenha ensinado alguma coisa, de repente está te ensinando. E ele tem experiência para ensinar, né? Os filhos, eles têm o que ensinar, se a gente quiser Uhum. aprender, né? É. Então, se a pessoa não. Que é isso? Você está falando com seu pai, ou você está falando com sua mãe? Olha, pronto, perdeu a oportunidade, né? Quando um É. filho faz uma observação para a gente. Então, assim, que bom, né, que a Denise foi aprender. Deve estar aprendendo para danar, né? Porque tá tendo que É. dar aula, tá tendo que dar aula online, né? Assim, com a tecnologia toda. E a tecnologia para os mais jovens é uma É, facilidade tremenda, né? aham. É. Mas é O, isso. o, Você tem mais alguma pergunta, Luiz? Alguém tem mais alguma tem, coisa? tem. Vamos ver aqui se alguém tem mais. Fala tudo verdade. Eu acho que tem uns termos interessantes que o povo está usando, que para mim eu acho pós-pandemia, para mim é um futuro estranho. Assim. Por Pós-pandemia. quê? O povo fala assim, pós-pandemia, É, né? Não é, existe mais hoje, amanhã, né? Quem que falou? é. Ah, sim. A Áurea Hum. está falando que sempre que a filha dela faz alguma observação, na maioria das vezes ela tem razão, não é? E é bom a gente ouvir, não é? Porque, claro, É, mas a é. história da pós-pandemia, no momento, ainda é estranho, né? Porque, assim, eu não. Hum. Por isso que eu estou falando, isso pode criar angústia se a gente ficar botando isso. Ah, porque o tal do, do outro novo normal, a pós-pandemia. Pós-pandemia, ô, gente, é amanhã. Amanhã, vamos Uhum. pensar assim, nós vamos fazer bolo amanhã, Luiz? Essa Amanhã nós vamos boa, fazer né? linguiça com legumes, eu vou fazer bolo. Uh, é. Amanhã, né? Amanhã eu vou trabalhar. É melhor, assim, pensar dessa forma, né? É. Amanhã, depois de amanhã, amanhã será outro dia. Porque a tal da pós-pandemia, eu estou achando um futuro muito esquisito, assim, muito, né? É. Pensar no O, futuro dessa forma. a Vivi Pastorim Ah, colocou aqui um dia de cada vez. Cristiano Peraí. botou um dia de cada vez. É isso É. mesmo. Igual a. E o novo normal. A Lelena também falou que sempre ouviu os filhos desde pequenos e é muito importante saber ouvir. Aham. Quem ouve O Léo criança, falou que você. eu falo que Hum. eu li isso numa crônica da Clarice Lispector, que ela entrevistou o Pedro Bloch. Há 500 anos Uhum. atrás, o Pedro Bloch era um fonoaudiólogo, ele era médico Hum. fonoaudiólogo, foniatra, né?
que ouvia, ele anotava os casos de criança. E ela falou que ele tinha ouvido de ouvir criança. A gente tem que ter ouvido de ouvir criança, porque, né? O Davi entrou também, ó. Ó, Davi, Davi 4. É. Teve uma. Hoje meus netos me ensinam, né, Vivi? Os netos são uma delícia. Isso que eu queria lembrar, Ângela. Por falar em neto, eu queria falar dos avós também. Ah, Como é que você tem visto e como é que você também tem administrado essa questão da saudade dos netinhos? Porque eu fico imaginando. hoje, Aí. só para Bom que nós encerrar, voltamos rápido. Foi bom. é, só para encerrar, né? Agradecer a Tá bom. todo mundo. Agora sobe um pouquinho aí a câmera, por favor, Ângela. Aí, maravilha. Não, agora se você tiver mais um tempinho, a gente pode continuar um pouco mais. Não, eu tenho, Cecília. Só que a turma toda caiu fora aí, ó. Não, Mas mas estou voltando já. eu estava falando é que esse tempo, né, de cuidado, etc., ele sempre resulta em alguma coisa interessante. Agora, tem sempre os chavões, né, da mídia, a história do novo normal. É. Não vai ter novo normal, vai ter uma outra coisa, uma outra hora, uma outra invenção que a gente vai ter que fazer, não é? Porque a Aurinha, toda alegre que a pergunta dela saiu. É. Graças a Deus, Aurinha, mas sua Graças a pergunta foi Deus. importantíssima. É. Mas hoje você não acha que se vier uma vacina, as pessoas não vão dar um jeito de fazer tudo voltar como era antes? Assim? Claro, A não ser que, né? É. vão, as pessoas, isso que nós estávamos falando, as pessoas elas se esquecem, elas repetem, né? Eu falo que a vida é feita de repetição, e a gente repete, às vezes, as mesmíssimas coisas do mesmo jeito, a não ser que a gente, de fato, queira. Isso que nós estamos falando, nos debruçar, pensar, tentar mudar, né? Porque a tendência é repetir. A gente goza repetindo. Então, repete, e volta naqueles mesmos lugares de sofrimento, faz de novo a mesma coisa, né? Por isso que a criança fica ali naqueles, né, desenhos repetidos dela, né? Pede para contar a mesma historinha 500 vezes, porque é importante, ela está aprendendo uma coisa com aquilo. Então, ela vai repetir muitas vezes, né? E é bom que a gente também se disponha a repetir para ela, né? Então, eu acho que é uma experiência muito rica. Eu estou achando muito, achei muito bom também, estou achando muito bom essa oportunidade de falar com você, né, de conversar mais, ou até te sugerir sobre crianças e essa história da escola, etc. Até te sugerir depois, se você quiser fazer contato com a pessoa que trabalha com isso, porque elas estão penando. Uma professora virou para mim e falou assim, Ângela, você já pensou eu ter 65 meninos conectados em mim o dia inteiro? Que a coisa da conexão é muito diferente também de uma aula presencial. Né? Tá, porque ela fala que eles vão perguntando ao mesmo tempos Toda hora variados. tem menino, tem a aula e tem a hora que eles ficam insistindo e ligando, e aflitos, né? E assim, as professoras também estão sofrendo com isso e tentando se resolver com a situação, né? Lá em São Paulo estão falando que vai começar a aula presencial, etc. Mas eu acredito que esse ano, pelo menos o pessoal de escola particular não vai voltar. Vai levar adiante aqui também, né? Assim, isso está... Então, vamos dizer, é um novo parâmetro, né? Mas o novo, chamado novo normal, quer dizer, no momento, o normal é isso. É ter as aulas dessa forma, é trabalhar desse jeito, porque não há como, né, correr esse risco de um outro modo, né? A não ser, como nós estamos falando, quem não quer correndo saber da risco. morte, não é? A história da morte é impressionante, assim, quando a pessoa não quer saber, né? Porque aquilo toca muito
profundamente, né? Algumas pessoas que leram aquele conto que eu escrevi logo no princípio ficaram meio aflitas com aquilo, porque eu estava falando era disso mesmo. Como é que é um horror? Como é que você fica preso naquilo? Como é que você tem que se distrair com alguma outra coisa? Como é que a televisão ficava trombeteando o dia inteiro as notícias de morte, de não sei o quê? Eu lembro daquelas cenas lá no Amazonas, o pessoal... Né? É isso que eu falei. Lá para tanto, você vai acostumando. E parece, né, a sensação que eu tive, né, que parece que vai... Porque a gente teve isso antes em Nova York, né? Esse simbolismo aí das covas, das valas, né? Aí parece que o Brasil tinha que chegar, né? Tinha que chegar para fazer a mesma coisa, tinha que ter, né? Não sei, parece que Eu uma acho que rivalidade. Assim. é um horror mesmo. Agora, depois me lembrei da história lá do Holocausto, né? Dos 6 milhões de judeus. Tá, 6 milhões, né? Lá para as tantas, aquele julgamento lá, o alemãozão lá, o nazista lá, não, estava cumprindo ordens, eu não tenho nada a ver com isso, não. Assim, a coisa que a Hannah Arendt escreveu aquele livro, né? A Banalidade do Mal, tem isso também, vai ficando banal. Agora, o que eu chamei de infelicidade banal, não é banal nesse sentido, é banal no sentido que é de todos nós. A gente sofre por não ter dinheiro, porque está doente, porque perdeu um amor, porque perdeu a liberdade, né, de ir e vir, porque nós temos 1001 razões, motivos para estarmos banalmente infelizes, né? É uma infelicidade comum, todos nós, né? Tem os que não ligam tanto, etc., mas enfim, essa é uma razão. Mas não precisa ser miséria neurótica. Não precisa a gente ficar, né, sofrendo desesperadamente com isso. Agora, tem as situações de trabalho, tem né, falta de dinheiro, nossa senhora, né? Tá todo mundo se virando, né? Então, eu falo até que por isso que eu falei que a gente tem que ouvir particularmente, porque a infelicidade de cada um é diferente, né? Não tem essa regra geral, assim. Porque no começo, até eu comentei aqui com a Varda, minha esposa, que a gente foi vendo assim, sinais e manifestações, né? Que um restaurante aí na cidade aí, que é famoso, então passando com um carrinho de som falando que estava com PF, né, para poder... Era uma coisa assim que você não... Não, e não serve, e aquela história, e não tem nada demais. Diante da circunstância, não tem nada demais, cada um se virar para ver como é que vai se resolver, não é? E muitos estão se encaixando. A história do governo, tem outras providências em outros níveis que a gente não tem como, né? A gente tem como cobrar e tem como estar atento a essa coisa toda, mas que né, esses auxílios todos que estão sendo dados, né? Como é que cada governo está lidando com isso tudo a gente tem que acompanhar mesmo, né? E fazer o melhor que puder. Mas eu, às vezes, fico pensando, não sei se queria até te perguntar, essa questão de governo também, assim, o governante, muitas vezes é difícil, mas ele tem que manter um rumo também, né? Ele tem que estar sempre pensando para frente, né, positivamente. Né? Não chegar aos extremos que a gente vê lá da capital, né, mas aquele distanciamento todo, mas né, ele tem que estar pensando o mais importante de um governante é ele ter a noção, né, simbolicamente, ele saber que ele é representante e representativo de milhões e de milhões de pessoas, né, que dependem exatamente dessa direção que ele dê, né, ao trabalho dele, etc. Mas isso falta, né? Uma vez, você sabe que um príncipe procurou o Freud para fazer análise, e o Freud falou, você está disposto a abdicar do trono? Aí ele falou, uai, por quê? Ele falou assim, porque você não se pertence. Como é que você quer fazer análise? Né? Porque
A pessoa que vai fazer a análise, num dado momento, ela vai tomar, às vezes, decisões, etc., que vão mudar o rumo da vida dela e, eventualmente, de pessoas que estão ao lado dela, que vivem com ela, né? Marido, mulher, filho, né? Alguém, família. Ele falou, como que você quer fazer uma... Se você estiver disposto a abdicar do trono, porque você não se pertence. O Freud falou. Então, assim, um governante tem que saber que ele não se pertence. Ele tem um projeto, ele tem uma proposta, né? Ele tem uma direção a dar, já que ele foi escolhido. Agora, isso tinha que vir escrito lá, né, no termo de posse, né? Para a pessoa assinar e ver, né? Mas está escrito na Constituição, está escrito para todo lado, para quem quiser saber ler. Quem não quiser saber ler, meu filho, não adianta. Tem gente que não quer saber ler, não quer saber enxergar, não quer saber ouvir, né? Exatamente, aqueles macaquinhos assim, ó. Tem uns até que usam máscara hoje, né? Ah, pois é. Você perguntou, e aí... Olha lá, os efeitos da pandemia podem ser positivos, depende da posse e da escolha de cada um, exatamente. É por aí, né? Júnior, né, Júnior? Júnior está lá batalhando, cada um num canto, né? Lá no Canadá, outro lá, né? Interpretar, né? O problema interpretar. Então, assim, as próprias crianças, se elas tiverem a chance, né, dos pais conversarem, gente, é de uma riqueza, conversarem com elas sobre isso que está acontecendo, sobre o que é isso, né, sobre a própria história da morte, né, assim. Teve um caso muito engraçado de uma pessoa que me contou o seguinte, que o único jeito dela convencer a mãe dela de 80 e tantos anos de parar de sair na rua foi falar para ela que estava proibido velório, que não ia ter velório. E que se ela morresse, né, o velório dela não ia nem acontecer, não ia ser aquele velório que ela imaginava com as amigas dela toda da igreja. E todo mundo ir no velório dela, não. Que não ia ser enterrada sem nenhuma pompa, nem nenhuma circunstância, nada. Aí, menina, ela regalou os olhos, aí ela ficou quietinha dentro de casa, né? Uma senhorinha velhinha. Que o sonho dela é um velório, assim, maravilhoso, cheio de gente, amiga, ela cheia das amigas, né? Já foi o único jeito de convencer, né? Mas, assim, para ela essa barra foi posta desse modo, ó, você não vai ter velório, porque tem isso também, né? Não tem velório. Não tem, né? Não tem despedida. O luto fica completamente... imagino que seja um horror, né? Porque como é que cada um vai lidar com isso também, com esse luto? Eu brinquei outro dia, assim, que quem imaginava uma coisa dessa eram só os roteiristas daqueles filmes mesmo de pandemia que a gente via, né? Porque ninguém, né, um ser humano normal não imaginava uma coisa dessa, né? Nesse nível, assim, de... Né? Agora, profundidade, separação. A gente já assistiu uns filmes, né? Você lembra? Epidemia. Você assistiu? Aqueles filmes que você fica escandalizado, mas era ficção, né? Isso é uma coisa interessante. Eu tinha até feito um tópicozinho disso. O Lacan, ele diz assim, que a fantasia é a realidade. Quando ele fala isso, todo mundo, como assim, gente? Não é porque você tem ideia de fantasia, uma coisa fantástica, né? Mas o que Lacan entende como fantasia é de outra ordem, como se fosse uma espécie de moldura a qual você se sujeita, você se organiza naquela moldura, uma maneira de viver, de pensar, de sentir prazer, de gozar, de sofrer. Você tem a sua moldura, cada um tem a sua. Então, na medida em que você se ajusta a uma dada fantasia, aquela fantasia é a sua realidade. Você vive de acordo com aquilo. Né? Uma pessoa chega lá e fala assim, todo namoro que eu arranjo, todo cara que eu arranjo, não adianta, porque já ele me deixa, me abandona, eles sempre me abandonam, né? Os homens sempre me abandonam. E aí você vai vendo no decorrer do trabalho
que aquela pessoa ela vai criando todas as situações para ser É. abandonada. Faz parte do quadrinho dela, da moldura É. dela, ser a abandonada, sofrer com aquilo, gozar com aquilo, né? Então, quando a gente fala a fantasia é a realidade, eu acho que isso é tão importante porque dependendo de como você se organiza e como você vê a vida, qual é a sua janela, por isso que é tão importante trabalhar isso, porque tem janelas e situações que se você não sair delas, você vai penar muito na vida, né? Então, nesse momento, por exemplo, você veja o enquadre que nós vivemos, né, Luiz? É esse. Né? É perigoso, dar a mão para as pessoas é perigoso, abraçar as pessoas é perigoso. Nossa Senhora, apaixonar por alguém, transar com alguém, nossa, piorou, né? Não, imagina o risco. Um risco, imagina. Tinder. Eu brinquei com as minhas netas do dia, falei, gente, mas você está arrumando com o Tinder? Ela falou, não, eu não entro nesses negócios, não. Eu falei, no meu tempo, era linha cruzada, né? Telefone, a gente chamava o telefone fixo, cruzava a linha, a gente escutava a conversa uns dos outros, morria de rir, né? Mas assim, como que essa turma está se virando, né? Para encontrar com alguém, né? Então você veja que o enquadre outro, a fantasia, tomou essa forma. Se cada um não se tratar disso com calma, né? À medida que as coisas forem. Mas aí voltamos àquela história da particularidade, né? Não vai ter uma regra geral, não vai ter, né? Porque cada A um vai ter. Lelena, Né? desculpa, a Lelena falou aqui, tem muita gente em pânico de ser enterrado só. Não, Tem mesmo. Né? eu diria que ser enterrado vai ser só mesmo. Morrer, viu, Helena? A gente fala assim, eu não vou morrer sozinho. Morre. A morte da gente... Eu falo assim, não é mesmo, eu estou falando com todo carinho. Com todo carinho mesmo, porque a história da morte, o que acontece? Eu não tenho a experiência da minha morte, eu tenho sempre a experiência da morte do outro, não é? O outro eu sofro, eu sinto a morte dele, eu acompanho. Agora, a minha morte, eu não faço a menor ideia. E eu não vou saber, né? Às vezes a gente tem um átimo de segundo, assim, de uma experiência quando você quase morre e não morre, né? Assim, você tem uma experiência desse tipo. Mas essa coisa que ela está falando é talvez disso que a gente estava falando agora mesmo, da própria cerimônia da morte, do enterro, do velório, de nem isso poder ter, não é? Né? Mas a solidão da morte, assim, a morte da gente, a gente não faz a menor ideia. Assim, a gente não tem essa experiência. Você vê que toda vez que tem um filmezinho de terror, aquelas coisas todas, que as pessoas falam assim, o outro vai voltar, não é? Para contar como é que é lá do outro lado, né? Assim, tem sempre essa fantasia de que alguém te conte sobre a morte, né? Mas não tem jeito, né? A morte é sempre do outro, a gente sofre com a morte do outro, né? Então, e é sempre sozinho, né? Assim, isso aí. Sempre sozinho. Você pode Pelo estar menos, né? cercado de pessoas queridas que te assistem, né? Pelo menos por titular vai ser sempre sozinho, né? O titular. Agora, aí nisso mesmo, né, Ângela? A gente tem também que, você até escreveu lá no ponto, a gente tem que descansar de pensar dioturnamente na morte. Claro, por isso que eu falo, por isso que a gente tem que cozinhar, lavar roupa, né? Escrever, cantar, tocar piano, o que der na telha de fazer, mas assim, não é possível, ninguém suporta pensar o tempo inteiro na morte. Por isso que eu ouço tanta gente falar assim, gente, apaga o raio da televisão, ninguém aguenta escutar mais essa. De princípio, parece que ainda era pior. Agora ainda estão dando outras notícias, né? De política, disso, daquilo, mas dos efeitos disso, né? Econômicos, etc., né? Mas por isso que a pessoa apaga a televisão, vai ouvir uma música, vai ler, vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa que gosta, vai crochetar, como diz a Dani, vai pintar a casa. A Dani, né? Elas pintaram a casa, né? Estão fazendo
vai correr, vai andar 18 quilômetros, que nem a minha neta, meu filho, eles saem para fazer caminhadas longas, né? Não sei quantos quilômetros nós fizemos. Falei, gente, pelo amor de Deus, que Ah, inveja. é? Vai para o mato, vai plantar, né, Helena? A Helena foi É, a dormir Helena para vai plantar, plantar. né? Que delícia, hein? Plantar é Porque bom, hein? ninguém aguenta pensar o dia inteiro, né? Dia e noite na morte, não é possível. A morte é para você não esquecer que ela existe, mas não é para você ficar pensando Uhum. nela sem parar, senão você não vive, né? É. Então, A, é por A aí Júlia está mesmo. falando aí, mano. A E Júlia está como que as crianças falando. se livram da presença dos pais? A Hum, pergunta a da pergunta. Áurea. É. Como que elas Olha, podem se se for livrar? uma criança muito esperta, ela Ah, aprende. Ela brinca sozinha, né? uhum, Ela vai para um cantinho, arranja o jeito dela. Quer dizer, agora, estando dentro de casa o tempo inteiro com os pais, quer dizer, eu escuto muito mais os pais querendo se livrar delas do que elas querendo se livrar deles, né? uhum, Mas, então, é. assim, eu lembro de eu atender família, por exemplo, no consultório, e o pessoal fala, não, Hum, mas essa criança pequenininha fica escutando a conversa dos adultos, família grande, né? E essas uhum. brigas deles, essa confusão toda. A criança pequenininha deitava lá no divã uma hora, virava para o canto e ferrava no sono. Tipo assim, não estou interessada nessa conversa. Não. Assim, eles também, se forem É, espertos, arranjam um jeitinho, né? Mas também deve estar difícil para as crianças, dependendo do mas pai, da mãe ou da aflição deles, deve estar difícil também, né? tem que tentar negociar um tempo também, né? No cronograma, né? Não, os pais Tempo têm que para ter o cada um, limite né? deles também, não. Agora vocês vão dormir. Não, pelo amor de Deus, É, é. hoje já jantou, já tomou banho, vai dormir cedo. Põe tudo para dormir cedo. A minha mãe fazia isso com a filharada delas. Então, assim, tinha hora que eu falava assim, nossa, mãe, mas ainda está de dia. Ela falava, espera um minutinho que eu vou fazer ficar de noite. Fechava a janela, 6 horas da tarde, ficava de noite, né? E a gente dormia, porque era o tempo, era o tanto que ela aguentava, né? É. Então tem isso Porque também, senão. né? Assim, E aí, né, Ângela? Depois do. Você falou aí de depois de tanto convívio com a morte, nós vamos ter informações privilegiadas, né? E, e Eu, ah, eu, eu, eu fiz uma pergunta, se a gente teria alguma informação privilegiada, é, né? Eu é, acho que eu acho que eu adquiri alguma informação privilegiada, não dessa vivência agora, de outra, de, uma, aham, de quando eu infartei. Eu acho que é ah, uma informação privilegiada que faz a gente abrir os olhos e abrir para pensar uma série de coisas na vida, para mudar uma série de coisas na vida. E é uma uhum, iluminação mesmo, assim, é privilegiado, mas é isso que eu falei, é aquela hora que você teve quase lá. Aí você se dá uhum, conta, ó, eu posso mesmo, né? Morrer, a morte existe, olha só, né? Aí você fica numa esperteza, né? Você tem, então, essa. Nesse sentido, eu acho que é privilegiado, assim, não é ruim. É bom para a sua uhum, vida. Por isso que é tão uhum, importante que você que você tenha essa possibilidade de ter contato com a ideia da morte, com o que está acontecendo, etc., não ficar fechando porta o tempo inteiro, porque é aquilo que privilegia a sua vida. Você pensar, oh, gente, é minha vida. Está muito ruim minha vida, ué, eu preciso mudar umas coisas, né? A morte uhum, está aí, uhum, deixa eu ficar esperto, né? Se eu precisar é, mudar, é hora, né? Então, é privilegiado nesse sentido, eu acho, de fazer você pensar bem na vida, né? é. Ó, a Nádia falou que os pais estão passando aperto e, Então, e a Áurea falou aí a educação que foi passada para a escola. Agora, sem a escola, que foi transferida, acho que ela quer dizer, né? é, E é. agora, sem a escola, os pais têm que retomar a função. Você tinha Isso mesmo. comentado Por isso isso é também. que está difícil. Tem hora que, né? É. É,
A Por Varda você Kendler. também, Varda. Maior admiração também. Um beijo É, grande aí. Te minha arranquei do esposa, serviço hoje, te arranquei do trabalho. ela Mas deve estar no então, intervalo lá agora. essa coisa dos pais, assim, essa coisa de a escola resolve, né? É. Isso está convocando os pais também a se perguntarem sobre a vida deles com os filhos, etc. Não é fácil, não, gente. Nossa. Tem que pensar com carinho nessas coisas todas, porque não é fácil. Uhum. Criar família, filho, tudo isso né? É difícil, É. né? Muito complicado, né? E lembrando de novo nosso amigo Freud, ele tem umas frases Hum. inesquecíveis. Uma viúva Hum. escreveu para ele, o filho estava chegando aos 12, 13 anos, e ela queria orientar o filho, orientação sexual, como é que ela ia ensinar as coisas da vida para ele. Aí o Freud Hum. respondeu a cartinha dela: a senhora faça como a senhora achar que deve, porque de todo modo a senhora vai se dar muito mal. Porque pai e mãe é assim, faz o melhor que pode, do jeito que dá conta, mas tem sempre falha, gente. Se a pessoa não enfiar isso na cabeça e achar que ela vai ter uma mãe perfeita, um pai bacana, que sem falha, está perdido. Tem que Não tem aceitar jeito. isso, né? Nós estamos de novo falando da. Não é morte, mas é falha, né? É buraco. Está cheio de buraco hoje em dia. Se a pessoa não. Vai ver o Ah, seguinte: é. vou ver o que eu dou conta de fazer com esse menino, né? Aham. O que Uhum. eu dou conta, o que a escola está dando conta, e não vou morrer por causa disso, não. Tem que ficar, tem que ficar É. esperto também, né? E como é que. Porque que os pais se cobram muito, né, Ângela? Ficam muito, né, ali, muito Porque tem sofrimento, muita sabe a angústia, história que né? nós estávamos falando da crença, né? Do ideal, da Aham. esperança. A gente adoece de esperança. A pessoa tem um Uhum. filho e fala: Nossa, você nada igual a minha mãe, não vou fazer nada daquela. Nossa, que esse trem tudo errado que a mãe fez. Vou fazer assim, assado, você é uma mãe assim, esse assado, você carinhosa, você nananã, você presente. É. Aí vai, no decorrer das coisas, é um sofrimento tão grande, porque não É. é assim mesmo, né? Então, Denise, Na falhamos prática, sempre tentando acertar, a verdade. é, Né? É aquela história, são 9 tentativas e 10 erros. Né? é Mas assim mesmo. acontece. A Então, Alice fala aqui, ó, às vezes tenho medo de ter filhos exatamente porque acho que enlouqueceria querendo amenizar os traumas dele. Isso é. pois é. E a primeira ideia é essa, assim, olha, vai falhar, vai. Essa é a resposta do Freud, quando a gente conta, a pessoa, nossa, ele respondeu isso para a pobre coitada da viúva? Respondeu. Faça como a senhora achar que deve. Se a gente, na conta corrente lá, né? Isso que a Aurinha está Uhum. falando aí, a gente É. ensina que existem falhas. Porque se você chegar no final da história, se aquela conta corrente não tiver muito vermelhinho demais, já está bom, né? Estiver mais ou menos equiparado. É. Aí, ó, o Léo está falando que ter filho é bom demais. Claro, eu também acho. É, Eu também o, acho bom o- demais, assim, né? É uma. é. Mas eu acho que é bom demais se a gente tiver essa disposição de saber que vai falhar e que, né? E a gente, Uhum. isso, se a gente aprende todo dia com o filho, se ouve, se a gente aprende a ouvir, não é? Essa história É. dessa conversa com as crianças, eu acho delicioso, assim, porque, nossa, é Uhum. todo dia, toda hora, eu morro de rir, porque é um- é, eles são muito interessantes, né? Assim, eu escrevi, a criança tem, num outro conto que eu escrevi, a criança ela faz perguntas e assim, ela está parafusada na verdade, né? Assim, e a verdade a gente acha que é um trem Uhum. bacana, não, é horrível a verdade, é um buraco, é sempre muito ruim de se ouvir, é muito Uhum. ruim, a gente quase não dá conta, né? Então, assim, teve um dos contos que eu escrevi, por exemplo, que foi uma sobrinha quando ela estava pequenininha. Hoje ela é mãe de duas meninas, ela é enfermeira, adulta, etc. Mas ela pequenininha, ela virou para mim e falou: tia, como é que a gente fica sabendo assim que um homem é o homem da vida da gente? Eu já
caí na risada, porque eu falei assim, olha, eu não vou responder para essa menina, porque eu vou matar ela, tadinha. A resposta que eu for dar, eu vou Não acabar pode com a vida falar, né? dela. E a minha resposta seria, ó, é aquele com o qual a gente goza e sofre. Esse que é o homem da vida da gente, né? Mas aí eu resolvi escrever, inclusive, um conto que ficou muito interessante. Assim, a pergunta dela me provocou, né? Então, eu falei, como é que você responde isso para uma criança? Eu falei, Fabiana. Eu falei, Fabiana, deixa, quando você crescer, você vai descobrir. Você vai achar o homem da sua vida, você vai descobrir. Mas a criança, quando ela pergunta, isso foi uma coisa que você escreveu aqui. Quando ela pergunta, em geral, ela já tem uma resposta. Se eu tivesse falado com ela, como que você acha? Ela teria uma teoria a respeito. Podia não ser a minha, porque ela não tinha experiência. Mas ela podia responder o que ela achava que era o homem da vida dela. Eu que não devolvi a pergunta na ocasião. Porque eu fiquei tão impactada, por isso que eu te falei que a verdade, ela impacta. Quando a criança vai, né? Eu, assim, numa festa de casamento, assim, chega o meu neto nadando lá e fala assim, vovó, você ainda menstrua? Mas assim, o povo que estava em volta da piscina todo caiu na risada. Né? Então, assim, e ele interessadíssimo mesmo, né? Estava assim, pesquisando essas coisas, né, na ocasião. Aí eu só falei para ele, João, sua vovó só vai te dizer uma coisa, tem umas coisas que eu vou poder responder assim, particularmente. Assim, tem coisa que a gente não fica conversando na vista de todo mundo, porque Você colocou ele no plano não da fica bom. reserva. Mas eu sempre acabo rindo, porque eu adoro as perguntas que eles fazem, que tem tudo a ver, olha só, na ocasião tinha a ver com o casamento do pai dele. Quem que está menstruando, de onde que vem, né? Pode nascer menino. Já estava preocupado na frente. Não, eles não dão ponto sem nó, não. Perguntas têm sempre uma... Olha aqui, a Denise falou assim, ó. Denise, durante essa pandemia, meus filhos me ajudaram muito com toda a tecnologia. Sou professora e os papéis se inverteram. Bom demais. Ai, que bondade. Agora, Denise é uma pessoa empenhada, né? Assim, porque a pessoa tem que querer, tem que aceitar aprender dos filhos, né? Isso que você está falando aí, né, Denise? Porque se a gente não aceita aprender deles, e é impressionante isso, a gente quando ouve uma observação, uma coisa que os filhos falam, aquilo não cai no vazio, assim, a gente escuta, aquilo cala fundo, porque é exatamente uma inversão, algo que, né, alguém para quem você supõe que tenha ensinado alguma coisa, de repente está te ensinando, e ele tem experiência para ensinar, né, os filhos, eles têm o que ensinar, se a gente quiser aprender, né? Então, se a pessoa não... O que é isso? Você está falando com seu pai, ou você está falando com sua mãe? Pronto, perdeu a oportunidade, né? Quando um filho faz uma observação para a gente, então, assim, que bom, né, que a Denise foi aprender, deve estar aprendendo para danar, né? Porque está tendo que dar aula online, né? Assim, com a tecnologia toda. E a tecnologia para os mais jovens é uma facilidade tremenda, né? Uhum. Mas é isso. Você tem mais alguma pergunta, Luiz? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem. Vamos ver aqui se alguém tem mais. Fala tudo verdade. Eu acho que tem uns termos interessantes que o povo está usando, que para mim, eu acho, pós-pandemia, para mim, é um futuro estranho. Assim. Por quê? O povo fala assim, pós-pandemia. Né? Não existe mais hoje, amanhã, né? Quem que falou? Sim. A Áurea está falando que sempre que a filha dela faz alguma observação, na maioria das vezes ela tem razão, não é? E é bom a gente ouvir, não é? Porque, claro, mas a história da pós-pandemia, no momento, ainda é estranho, né? Porque, assim, eu não... Por isso que eu estou falando, isso pode criar angústia se a gente ficar botando isso. Porque o tal do outro novo normal, a pós-pandemia. Pós-pandemia,
Ô, gente, amanhã. Amanhã, vamos Uhum. pensar assim, nós vamos fazer bolo amanhã, Luiz? Acabou Amanhã nós vamos boa, fazer né? linguiça com legumes, ou vou fazer bolo. Uh, é. Amanhã, né? Amanhã eu vou trabalhar. É melhor, assim, pensar dessa forma, né? É. Amanhã, depois de amanhã, amanhã será outro dia, porque a tal da pós-pandemia, eu estou achando um futuro muito esquisito, assim, muito, né? É. Pensar no O, futuro dessa forma. Vivi Pastorim Ah, colocou aqui um dia de cada vez. Cristiano botou um dia de cada vez. É isso É, mesmo. Igual a e o novo normal. A Lelena também falou que sempre ouviu os filhos desde pequenos e é muito importante saber ouvir. Aham. Quem ouve O Léo criança, falou que você. eu falo que Hum, eu li isso numa crônica da Clarice Lispector, que ela entrevistou o Pedro Bloch. Há 500 anos uhum, atrás, o Pedro Bloch era um fonoaudiólogo, ele era médico hum, fonoaudiólogo, foniatra, né? Que uhum, ouvia, ele anotava os casos de criança. E ela falou que ele tinha ouvido de ouvir criança. A gente tem que ter ouvido de uhum. ouvir criança, porque, né? O Davi entrou também, ó. Ó, Davi, Davi 4. É. Teve uma. Hoje meus netos me ensinam, né, Vivi? Os netos são uma delícia. Isso que eu queria lembrar, Ângela. Por falar em neto, eu queria falar dos avós também. Ah, Como é que você tem visto e como é que você também tem administrado essa questão da saudade dos netinhos? Porque eu fico imaginando hoje eu o tive o sofrimento. privilégio hoje eu tive o privilégio Ah, de receber, ei, Nina, hoje eu tive o privilégio de receber a netinha mais nova, que tem 2 anos e meio, ela veio com a mãe, né? A mãe tomou cuidado de vir com ela no colo, para ela só pôr o pé aqui em casa, né? Assim, e ela de máscara, eu também. Mas nós cantamos, né? Conversamos, brincamos assim, ao longe, né? Mas ela aham. mora fora, né? Mora em São Paulo. Então, assim, antes de ir embora, ela vem cá me ver. Mas, Ah, então, cada um na sua idade. Essa pessoa que perguntou quem é o predileto, eu vou te contar. Eu tenho três netas moças, é tudo é, diferente. 3 moças que a gente fazia programas juntas, né? E três e aham. quatro, uma piquitita de 2 anos e meio e 3 meninos de 7 a 10 anos, assim, né? Então, Ah, é bem diferente, né? Elas já são adultas companheiras de prosa hoje, né? já E os estão meninos crescidas. já estão bem crescidas, todas com mais de 1,70 m quase. Estão todas crescidas. Mas então, como é que a gente resolve a saudade? Do jeito que dá para resolver, conversando por telefone, por WhatsApp, Uhum. trocando informações. Hoje eu recebi aqui um pendrive com os filmes que minha neta gravou, que é para eu assistir. A gente vai trocando o que dá para trocar, né? Hum. Ó, o Léo falou aí, ó. Hoje eu saí de casa para trabalhar e tive uma sensação muito estranha, uma sensação de medo e esperança. Léo, seu, Faz seu parte, irmão? né? Aham. Isso, Léo Quintão. É. Tá certo. E eu, primeiro, um dia que eu saí assim, meu coração disparava, porque eu estava na rua com a sensação que eu estava fazendo alguma coisa estranha. Hum. Então, a história do pós-pandemia, ele tem razão. A gente tem que ir dia a dia, né? Esse futuro É, pós-pandêmico é muito, muito estranho, assim, muito distante, foi né? o que eu falei aqui com a Varda, assim, não, vamos marcar para o dia tal. Eu falei, Varda, vamos marcar para amanhã. Aham, Né? Não aham. tem jeito de saber muito assim mais para frente. Vamos vivendo cada dia, porque senão. É. No Dia das Avós, por exemplo, eu fiquei emocionada Hum, aqui, porque eu recebi lá do Canadá
Para isso servem as Ah, coisas online, né? Assim, é. um bolo, uma ambrosia e uma rosca doce, vindas com um Ó, cartãozinho direto do Canadá? do Arthur. Não, daqui, da boca do forno, mas de lá, né? Ah, tá, tá, é. A Paula cozinhou, Saúde. a Fernanda e a É, Marina, né? Junto com a mãe também fizeram. Então, assim, tudo, tudo entregue aqui, ó, na portaria, na porta. beleza, Ninguém entra. que Todo mundo beleza. tem medo de me matar. Mas É, então, é. Meu pai eu tenho visto da janela só há 4 meses, né? Quase 5, é, distante. e, e é uma realidade mesmo que a gente tem que encarar e tratar dela o melhor que pode, né? E ele está bem? Tá bem, tá bem. Uhum. Cumprindo rigorosamente lá a quarentena também. E tá bem. Tá trabalhando muito também ali nas questões dele, nos livros, nas escritas, né? Ah, então, isso ajuda bem, né? É, Denise, é. mas então, O- acho que nós estamos encerrando por aqui, né, Luiz? Ou não? Então, já está quase, nós estamos já com É, quase 40 minutos. Aí, para a gente encerrar aqui, eu só queria, porque lendo o seu conto aqui, esse conto que você me mandou, né, da mosca, né, ah, a morte da mosca, a morte da mosca você e falou algumas outras. isso, você falou que as pessoas contaram para você que sentiram muita aflição, né, quando foram lendo, né, ficaram um pouco aflitas, né? Ou não? Você comentou alguma coisa parecida, né? Ah, sim. E Do, desse, eu desse senti incômodo, isso né? no começo, do incômodo, mas ao mesmo tempo eu senti que ele vai evoluindo, né, para uma sempre ali com a positividade e o otimismo do lado, né? Parecia que você sempre ia É, dando pitadas de otimismo assim para te puxar, para você lembrar, é, né? é. E esse final então é maravilhoso, né? Vestida de vermelho, né? Meu vestido vermelho, ele está ali com a etiqueta, porque eu comprei para o aniversário, eu tive que desmarcar o aniversário, a festa estava paga e o vestido É, estava comprado. Era assim aquela fantasia, vou vestir um vestido vermelho no meu aniversário. E aí ah, está penduradinho lá esperando a hora dele. Então, se perguntar sobre o futuro ah, é o vestido vermelho. Eu ainda visto esse vestido. claro, vai ter que vestir, né? Não, se E não engordar comemorar com a muito, né? família. Aquela se não engordar muito, né? Que ainda tem esse pedaço da pandemia, Ainda né? tem esse problema, né? É, vestirei meu vestido vermelho. Por essas e outras razões que, então, mansamente, tem que enganar tudo isso que está aí, né? Enganar a morte, né? É, Tem um jeito de enganar a morte, é ter expectativa, é ter alegria, é viver cada dia, é arrumar esse jeito de, né, de criar cada dia, né? Até que seja possível vestir o vestido vermelho, é, comemorar um aniversário. Meu aniversário foi comemorado aqui também, assim, online, né? Mas eu não deixei é, de arrumar uma mesa, abrir um vinho bacana, etc. A gente tem que fazer esse esforço de né? é, Passar por isso. com certeza. Né? Mas eu Então, agradeço a Angélica, todo mundo que veio. uhum, O Aloysio, não sei se as pessoas todas sabem, mas assim, tem um carinho não. enorme pelo Aloysio, assim, filho de uma grande, mas grande amiga, né? Que bom. Aí eu coloquei esse quadro aqui especialmente, né, por o Verde Esperança, né? Ah, eu tenho vários dela aqui em casa, né? E assim, um É, carinho muito grande mesmo. Foi um prazer eu que te poder. agradeço muito, foi ótimo, uma prosa Isso que nós estamos deliciosa. fazendo aqui, Luiz, parece que não, a gente precisa É, falar. Isso que nós estamos fazendo é, aqui é trabalho. aham, Trabalho psíquico, né? As pessoas poderem falar, ouvir. né, É importante para dar conta dessa pandemia, né? com Terezinha, certeza. né?
E se você quiser repetir, se você me der a honra de repetir, eu estou aqui à disposição. Quando você quiser, a gente fala de novo. Você Ah, me mas manda um outro. esse assunto, não. Não, não, esse assunto não. Esse assunto já esgotamos hoje, né? Isso, Agora, a gente arruma. eu espero também que, né, esse tempo que vai chegando, que você possa também retomar, né, as suas coisas do jeito que você gosta, né? Porque o seu trabalho é tão importante também, né? Esse do É, intercâmbio, né? é. Diguinho, beijoca, Obrigado a todos aí que Denise. participaram. Agradeço demais a todo mundo que participou também. O pessoal que voltou na segunda vez, né? Na segunda parte, maravilha. Cristiane, beijão para É. você. Eu já gravei a primeira, viu? Vou gravar essa também, vai ficar tudo gravado aqui. Pode Depois você descer, pode Aurinha, vamos fazer. tomar um vinho. Aurinha, a única que me visita aqui é Com a máscara. Aurinha. Ela E ela mora põe aqui. um canudinho? Põe um Ela canudinho na mora. máscara? Não, a gente senta assim. Ela mora Ah, aqui no mesmo prédio. Então, ela diz: vou descer. Eu falei, pode vir, vamos tomar um vinho. Nina, isso saudade. Nádia, tudo de bom para você. aí. Denise, Ribeiro, tá certo. Áurea de novo. Cristiane, uma hora a gente ainda encontra, né? Júnior lá no Canadá. Vivi. Olha Dani, só, que obrigada, viu, beleza. Dani? A Dani também aí. Muito bom fazer isso aí. A Sônia me ligou, que foi o telefone que tocou aqui, porque terminou o primeiro vídeo, ela Ah, saiu, ela não viu, não voltou. não vi. Ela me ligou, deve ser para dar notícia. É, vou Nádia. falar com ele que ficou gravado. Vamos gravar o segundo também. Ah, então tá bom. Bom, Ângela, então um Quem grande não beijo para pôde ver, você. Muito obrigado, viu? eu te Adorei. agradeço demais, foi muito bom. Ok. É um trabalho, a gente fica aliviado, né? Eu É um também. trabalho analítico esse que nós estamos fazendo aqui. Aham, aham. Com certeza. Tá bom. Ó. Ei, Obrigado, Mané, viu? querido! Mané pode tocar flauta para nós uma hora. Ó, Tá tocando uma flauta e Varda. é, que ótimo. E aí, até vou fazer o meu merchan agora. Eu coloquei Faz. um vídeo lá que a gente fez para o 1 milhão de máscaras. Ah, Aproveitar e falar que é um projeto da Wing sei. de doar 1 milhão de máscaras no Estado. E eles pegaram as costureiras que ficaram desempregadas com a Ah, que pandemia e bacana. tal, e tecidos, e aí estão usando o Exército, a Aeronáutica para distribuir tudo. E a gente fez um vídeo para eles usarem na campanha para poder arrecadar mais máscara e fazer mais tecido e fazer mais máscara. Eles já estão com 550 mil máscaras e querem chegar a 1 Olha, milhão. muito legal. Você vai postar, Né? né? Ele está lá no meu, eu vou passar para o Educanto, ele está lá no meu privado, mas eu vou passar ele para o perfil aqui da Educanto. Tá certo. Tá bom? Muito É 1 legal. milhão de máscaras. Isso. Seria uma hora em que a gente precisaria mesmo, né, tirar da gente, né, e usar a devida, né? Usar a devida. Usar que se deve. Diguinho, um beijo grande para você. Um abraço para Toronto. Isso aí. Helena, obrigada, viu? Obrigado. Ângela, um grande beijo, viu? Ó, Tudo de você bom. também. Beijo para todo Siga mundo. aí, saudável. Obrigada. Você Beijinho. também. Um beijo grande. Tchau. Tchau.